Brasão, camisa 77, sempre lembrando de citar o que está na tela para aqueles que só nos ouvem e não estão vendo a nossa live por imagem. E vou lembrar as pessoas que a gente precisa do seu like, tá? A gente precisa do seu like, o like é uma validação de que você aprovou o conteúdo e que quer, por exemplo, que outros santistas possam assistir, assim você impulsiona a gente e no final aquele hypezinho gostoso, mas não esquece de dar o like, gente. Nós estamos com 3.000 pessoas, aliás, muito obrigado, né? 3.100. Quase meia-noite, depois de um empate, que geralmente é mais xoxo, né, do que a derrota daquela raiva, a vitória daquela euforia, e o empate é meia bomba, né, borrachudo. Você bem sucinto até para nosso corte da... Ó, em 1.300 likes, Ademir. Podemos chegar muito é mais pouco, que hein? isso, Vamos pelo menos 2.000 likes. Pelo menos 2.000 likes, galera. Não por favor. confundam, gente. Like não é para o resultado do Santos. Você não está aprovando o 1-1. O like é por nosso trabalho para a QTV. O conteúdo da gente. Né? Brasão, Ademir. Bem sucinto até para o recorte amanhã das notas dos atletas. Não foi tão exigido. Achei que no gol, um goleiro da envergadura do Brasão, ele se posicionou mal. Mas ele já tinha feito 2 defesas, como tu falou, Vitor. Gente na frente, ninguém fez a tal da bola coberta. Não fez um mau jogo, não achei que ele foi uma falha. Mas um goleiro da envergadura dele não pode tomar esse gol aí, não. Desculpa, é minha opinião só. Não, até porque assim, né, Ademir? A gente está falando de um goleiro que está sendo considerado um dos melhores da posição, né, do país. Então tem que ter um nível de exigência alto, sim. Eu acho que se chutasse 5 bolas dessa, ele podia pegar pelo menos 2 ou 3, não sei se todas. A questão de ser 2 defesas anteriores e talvez ali o melhor posicionamento, a bola ter passado por baixo, enfim. O goleiro tem que estar preparado para tudo isso, né? Para desvios e etc. Mas, por exemplo, eu acho que é menos falha do que o do goleiro do Corinthians. Eu acho menos falha. Apesar que se for falha, é falha dos dois. Mas o Brasão tem que ser exigido nesse nível. E eu quero lembrar de um lance, Ademir, que é um momento em que o Zé Ivaldo está perdendo na velocidade com o jogador adversário e ele muito longe da área, muito longe mesmo, se colocando em risco. Ele vai sai correndo e como um líbero dá um chutão para fora. Para mim só reforça aquela minha tese, aquela minha teoria de que ele não confia nos zagueiros e que ele sabe que eles não têm condição de se recuperar na jogada e ele vai para o risco. Esse lance é mais um para contribuir com a minha tese, que não é maluca, hein? Eu não sou louco, como diria o outro. Olha, só de não ser o Mike já melhora, mas enfim. Sua especialidade, Ademir, lateral direita, Igor Claro Vinícius, que 18 não sendo o Mike melhora, mas ele voltou a não fazer um bom jogo hoje. Longe de ter feito um jogo ruim como foi contra o Palmeiras, por exemplo, mas o Igor Vinícius hoje não apareceu no apoio, não fez um bom jogo, na minha opinião. Como eu costumo dizer, Vitor, nem nem fru foi o Igor Vinícius hoje. Até se vocês depois forem olhar o mapa de calor dele, ele não foi na linha de fundo, que é algo que eu acho que tem que ser cobrado, o lateral, principalmente ele que tem a possibilidade de subir, né, com bastante liberdade. Ele não tentou nenhuma finalização e com relação a passes, né, ele acertou 89%, mas isso é um dado que, falado de maneira isolada assim, não tem muita serventia. E 54 ações com bola, menos participativo do que em outras ocasiões, Ademir. Próximo. Só fez falta, Vitor. Quando 98 ele não ganha uma antecipação. Eu acho que no futebol dos ingleses lá do subóbito ele ia ter problema com os atacantes rápidos de lá, Vitor. Ele não ganha uma antecipação. Ele é mais lento do que um bonde. Não gostei da participação do zagueiro de 4 milhões de dólares. Que, segundo Alexandre Matos, a gestão é criteriosa. Desculpa, Alexandre, mas nessas contratações de zagueiro não foi, não. Desculpa. Aí a questão é que o Zé Ivaldo teve que ser testado, né? Podemos chamar assim. O Barreal também, empréstimo, né? Com a questão da compra envolvida mediante a metas, e o Adonis e o Alex Duarte não foi usado esse mesmo critério, né? Mas precisa ter aceitação do outro lado. Se tu tem isso como premissa, como uma lógica que você segue,
Porque no caso do Zé Ivaldo, o Santos chegou a desistir do atleta e ele voltou porque justamente as coisas estavam piores ainda sem ele. E o Adonis ser o titular absoluto do Santos, Ademir, é torcer para ele tomar um amarelo, né? É torcer para que ele seja suspenso, porque eu percebo que o Vojvoda não vai tirar ele, para ter outro jogador entrar no time e ir melhor do que ele, para ele perder a posição. Assim foi Souza com o Escobar, ou não foi? Tem jogador que ele não ganha, não é que um ganhou a posição, é o outro que deu brecha e perdeu, né? É um zagueiro, para mim, abaixo do aceitável. Não é zagueiro pro Santos. Eu tô aqui, sim. Não é zagueiro pro Santos. Não é zagueiro pro... Passei Camisa titular. 27, me desculpem, não é zagueiro. Não é zagueiro. Zé Ivaldo, péssimo hoje, Vitor. Péssimo. Pô, se todo jogo ele fizer um pênalti, vai ser bem difícil ainda mesmo. Segundo pênalti seguido, entrou mole na jogada. Tá maluco, cara. Também no segundo gol, teve participação de erro no segundo. No gol, né? No único gol do Yuri Alberto. Não, mal demais. E depois, Vitor, ele tava visivelmente abalado, que nem a bola longa que ele de vez em quando tenta, ele tentou mais. Tentou se esconder do jogo depois, Vitor. Mal. Se o Santos concluiu que é com esse zagueiro que a gente vai, Ademir, olha, bem preocupante assim. Deram até a camisa 2 de volta pra ele, Vitor. Pois é. É displicente, como disse aqui o Raul Silva. Totalmente displicente. Olha, eu sempre disse, mesmo quando ele jogou bem, que eu fico tenso com o Zé Ivaldo em campo. E ele e o Adonis junto, cara, é bem difícil tu relaxar no jogo do Santos, Ademir. É bem difícil. Não tem como. É bem relaxar que eu digo assim. Eu vou repetir. A jogada aí tá tranquilo, eu não consigo. Quando a gente afirma que o Zé Ivaldo é o melhor zagueiro do Santos, diz muito sobre a qualidade dos defensores que o Santos tem. Total. Vinícius Lira, camisa 3, está na tela. Ademir Quintino. Primeiro tempo ele não foi bem não, Vitor. Tava bem até que no apoio. O Santos começou bem, por incrível que pareça, mas 7, 10 minutos foram suficientes para o Corinthians tomar conta do jogo. Ele foi aí começa... hein? Foi então. Do Igor. Aí começaram a descer nas costas dele ali, e a cobertura dele é uma cobertura lenta, que é a do Schmidt. E o zagueiro que cobre ele é o Zé Ivaldo, que não é um zagueiro de grande capacidade. Aí, coitado do menino que tá debutando agora. Eu podia aqui avacalhar com o moleque, mas se eu fizer isso, eu sou um covarde, e eu não sou. O moleque tá começando agora, tá precisando de retaguarda, de lastro, e não teve cobertura, não teve nada. E o Corinthians fez o que quis ali. O Yuri Alberto, mesmo se não é um atacante habilidoso, estava deitando ali. No segundo tempo ele melhorou mais, Vitor, né? Inclusive na marcação, eu achei. Mas na estratégia do Dorival, o Yuri Alberto, ele dá preferência a correr com o zagueiro, né? Não é nem com os laterais, né? Perfeito, Vitor, perfeito. Aí o lateral, por ser, essa coisa de falar que foi no setor do cara, tem que ver se naquele momento ele tinha... o posicionamento dele era de estar num determinado local, né? Ele teve mais ações com bola. Dobraram nele, até triplicaram nas costas dele, Vitor. A verdade é essa. E faltou cobertura. Faltou qualidade na cobertura e teve hora que faltou um material humano na cobertura. A verdade é essa. Ele teve 63 ações com bola. Eu, sinceramente, acho que tem uma margem para crescimento, para melhora. Ele é muita margem, Vitor. Muita margem. Ademir, lembre-se, né, a gente não pode esquecer que ele é um jogador muito jovem, tem 18 anos, gente. 18 anos, ele teria mais 2 Copas São Paulo pela frente. Ô, Vitor, a defesa do Santos e os dois volantes são veteranos, Vitor. É duro falar isso, mas é verdade, velho. Agora, Ademir, tu pensa se ele tem, por exemplo, um Luan Pérez que não é esse que voltou pro Santos, aquele Luan Pérez, né? De 2019. Anterior, que cobria muito bem o lado esquerdo do Santos, né? Um cara que talvez a principal virtude do Luan Pérez era a cobertura do lado esquerdo, por velocidade, né, e tudo, porque jogou muitas vezes lateral. Ele tendo um cara do lado esquerdo dele, Ademir, que tanto fique por trás no momento que ele apoia, quando encosta para triangular. Outro problema que o Santos tem... O único zagueiro canhoto é o Luan Pérez, o Duarte é canhoto não, né, Vitor? É só o Luan. Então, Vitor, o Zé Ivaldo na direita já não é essas coisas. Aí tu me põe ele da esquerda, aí desculpa, gente. Ele não usa aí tu apertou a tecla, fudeu. Porra. Ele na direita já é fortes emoções. Tu põe ele na esquerda, caralho. Aí... Eu acho que o menor... Aí é pra cair é pra cair o boga da região glútea. Ademir, para mim, o menor dos problemas do Santos hoje
Tudo pode ser melhorado. É lateral direito e lateral esquerdo. O Igor Vinícius pode oscilar. O Lira, a gente não vai conseguir melhorar tudo ao mesmo tempo e ter jogadores excelentes ou ótimos em todas as posições. Eu acho que o foco tem que ser aonde realmente o bicho está pegando, que é na lentidão por dentro da defesa. Eu não vejo o Vinícius Lira nem o Igor Vinícius sendo um problema hoje, sinceramente. Vamos lá. Um abraço, William Ferreira. Um beijo da mamãe. Continua aí, Vitor. O Ilharão, camisa 15, está na tela. Falar que ele foi bem, eu seria um exagerado. Mas eu acho que na marcação não foi mal. Mas é aquilo que tu fala, Vitor. Ele tem limitações para fazer essa função que o futebol hoje não pede mais. Então ele só funcionou para marcar hoje, sabe? Só isso, Vitor. E fazer a primeira distribuição de bola. Não teve uma bola longa, não teve uma chegada na frente, não apareceu para fazer uma triangulação. Ele não foi mal, mas bem também não foi, Vitor. Bem também não foi. Ó, Ademir, mais um jogo sem finalizar. Ele teve erros em passes longos, que é uma virtude que ele tem. Ele tentou 6 e acertou só 2. Para ele é muito abaixo. Ele errou metade dos passes que ele tentou dar no campo ofensivo. E basta analisar o mapa de calor dele para ver de que ele não chega nem na intermediária do adversário. Não, ele joga ali na frente da defesa, ele faz a cabeça. Não dá para jogar com 2 volantes assim, né, Ademir? Não dá. Eu quero box to box, eu quero. Pode falar. Agora, também para não dizer que eu não falei das flores, Vitor, eu achei que eles estavam bem expostos hoje. Só tinha os dois volantes, não tinha mais nada no meio de campo. Eles estavam bem expostos com a opção que o Vojvoda fez. E com relação à parte defensiva, né? Se você falar, então ele desarmou bastante. Teve 3 desarmes, né? É claro que questão, por exemplo, de corte, teve um corte que a gente fala é o tal do hit, né? Que é rebater a bola. Mas se você pesquisar, ele não teve interceptações, Ademir. Interceptações, que era algo que o Maldonado era especialista, isso, a falta de velocidade atrapalha muito. Por quê? Porque a antecipação, justamente, a maioria das vezes, é a antecipação, né, Ademir? O cara antecipa um passe, interceptou o passe, o cara tem uma velocidade, aquele tempo de reação, E os volantes do Santos, eles são posicionais. Eles posicionam, ficam por ali e não saem nem muito para caçar, né, Ademir? A verdade é essa. Infelizmente, né? Se tivesse um equilíbrio entre os dois volantes, mas que era uma tradição, né, Ademir? Anos 90. Sim. Sempre era assim, né, Ademir? Era um zagueiro. Tinha um caçador e um que tinha mais qualidade na saída de bola. Entre os volantes e entre os zagueiros também, né, Ademir? Sim, Galo e 95, Galo e Carlinhos. 98, Marcos Assunção e o... Oh, meu Deus. Jogou Narciso, né? Jogou Narciso. E Narciso. 2002, Paulo Almeida e Renato. Sim. Depois teve Adriano Pagode jogando na Libertadores. 2011, né, Adriano Pagode e Elano. Arouca. Isso aí. Entendeu? E aí chegou no João Schmidt, camisa 5. Lula Molusco da Vila. Um baile, o primeiro tempo, a culpa que o Vinícius estava sobrecarregado, a maior foi dele. Ele não achou. Ele tenta correr junto ele tá procurando o Yuri Alberto até agora, Vitor. Olha, quando ele tenta acompanhar o Yuri Alberto, deu até dó, Ademir. Te juro. Porque no final ele ainda falou, puta, eu vou ter que frear. E aí, meu amigo? Meu Deus do céu. Olha, foi parar na placa de publicidade lá, cara. Ele sumiu, inclusive, da tela da TV. Ele se descongitou, se descadeirou, Ademir Quintino. Se descadeirou. Ele tem um número elevado de acerto de passes, né? Por exemplo, 89%. Só que muito passe pro lado e para trás. Só passe pro lado. Eu juro pra ti que o único passe que tá no mapa aqui, que ele tentou dar vertical, que foi um passe pro lado esquerdo, tá vermelhinha a seta. É porque ele errou. Eu não vou ficar em cima do não, Vitor. Pra mim, ele foi um dos piores do jogo, desculpa. E também não finalizou. Eu vou sempre enfatizar isso sobre ele e o Ilharão, né? São 2 volantes que não finalizam, não chutam de fora da área, não participam do jogo ofensivo e na hora de marcar tem dificuldade na cobertura. Porra, eu acho que tem muitas coisas já pra gente pensar. Vitor, foi bem substituído. Desculpa, pronto, falei. Porra, não devia nem ter começado. O Laser, camisa 32, na tela, Ademir Quintino, no primeiro tempo dele foi eu fui um dos entusiastas da contratação dele, mas acho que a Cigana me enganou. Faz tempo que eu não vejo esse rapaz jogar bola. Não dá pra toda hora eu falar, pô, ele sabe jogar, eu sei que ele sabe jogar, mas ele não produz, porra. Não tá produzindo porra nenhuma.
Tá jogando nada, Vitor. A cigana leu meu destino. A cigana me enganou, Vitor. Ela pegou minha mão lá, sabe? Falou que ia ter 4 filhos, que ia casar com a Gisele Bündchen, com a Paula Oliveira, e não foi nada disso. É o meu caso com o Rolês. A cigana me enganou. Alô, defumador! Me enganou. 35 participações com bola. Alô, defuma! Olha aí, Ademir. Fica provocando as coisas ruins aí, Cristiano. Você é não sei se foi coisa ruim, não. O time ficou 6 jogos sem perder no final do ano aí. Então tá bom. Não, desculpa aí, então. Tô quase levando lá em casa também pra tirar todos os quebrantos aí. Mais pelo lado direito dessa vez, né? Se movimentou menos. E os olhos gordos, né, Vitor? Acho que eu vou perguntar aqui qual é o nome do defuma. Que eu vou levar lá em casa lá pra tirar o olho gordo, lá tirar tudo, Vitor. É. Boa. Certo, entendi. Olha, amarrado em nome de Jesus, hein? Olha, Ademir. Você acredita aí no que você quiser, viu? Ô, Vitor, esse cara jogou bem? Vamos lá, tua opinião. Esse cara jogou bem, Vitor? Não, cara, no primeiro tempo ele E há quanto tempo que ele não joga bem, Vitor? Então, Ademir, quais são os meios que o Santos tem aí? Pra gente dar uma. Tem ninguém, não tem ninguém, Vitor. Tem ninguém, caralho. Tem ninguém. É o que diz o Davi Alves aqui, ó. Só tem ele. Essa é a questão. Quem é o meia? O Barreal joga por dentro ali, joga. Não gosto dele. Eu não gosto. Ele até joga, mas eu não gosto, Vitor. O Barreal é um terceiro jogador de meio. É um cara que consegue atuar bem como coadjuvante, né? E ele consegue até ter protagonismo fazendo gol. O Rolêzer hoje tava mais sumido que o meu peru quando eu vou fazer xixi no inverno, Vitor. Vou repetir. Aí, o Rolêzer tava mais sumido que o meu Bilal quando eu vou fazer xixi no inverno. Entendi. Ainda repete, ainda que é punível mesmo ir lá pro vinagre. Tô entendendo. Eu sei como é. Barreal. Eu acho esse jogador importante. Fui favorável à contratação dele, mesmo sem saber os números. Mas hoje... Pois é, cara. Como diria o cantor Leonardo, que fez a dupla com o irmão Leandro, solidão, quando uma luz se apaga, eu olha de aí. Novo em casa, morrendo de amor por ela. Tava sozinho. 52 ações com bola do Barreal. Como eu disse, o Barreal é um bom coadjuvante. Não mas... é para ser protagonista. Não. Ele é um Ricardinho piorado, Vitor. O Ricardinho que jogou no Corinthians, no São Paulo, era um Ricardinho piorado. Porra, Ademir, mas piora bem, hein? Mas bem piorado, mas muito piorado. Não, piora ele bem pioradão mesmo, hein? Mas o Ricardinho, quando tu pedia protagonismo pra ele, também não ia, Vitor. Não, mas não eu não gostei do olha, Ademir. Quero criticá-lo. Até porque eu estava em 2004, quando o protagonismo dele veio à tona no começo do jogo, metendo gol de falta pra gente ser campeão em 2004. Então... Olha, Ademir Quintino, tô quase pedindo para pedir desculpa pro Ricardinho. Trabalhei com ele. Fazia gol de falta, treinador, né? Não, o Ricardinho é 900 vezes melhor. Ô, Ricardinho, desculpa meu amigo aqui, que depois pós-jogo, tá nervoso, tá tenso. Mas esse menino aí é o melhorzinho do meio campo da gente, Vitor. Foi mal hoje, mas é o melhorzinho. Eu ainda acho que a questão do jogo associativo combina mais com o elenco do Santos, com os jogadores do Santos. Quanto abre muito campo o Barreal, eu não vejo ele tendo um bom rendimento, né? Inclusive, se for para ter meritocracia, você podia começar a pensar até no Miguelito, pelo que ele jogou hoje. Ter mais minutos, né? Foi bem hoje, hein? Chegaremos lá. Tassiano na tela, camisa 16, Ademir Quintino. Até apontando vou resumir. Sem função, Vitor. Tava sem função. Ocupava o mesmo espaço do Gabriel, muitas vezes, do campo, Vitor. Segundo atacante, né? Mudou de posição durante o jogo, né, Ademir? Começou pelo lado esquerdo. Mudou. Depois foi para a área para ver se buscava uma finalização. Ademir, pouco participativo, né, Ademir? Teve 10 ações com bola. É muito pouco, né? Ele é vítima do sistema que o Vojvoda implantou hoje, foi muito mal, Vitor. É um jogador também, para mim, que pode estar no elenco e tal, mas projetar um time com o Tassiano de titular... Não. É complicado, né, cara? Sinceramente, sim. Não. Tô batendo aqui, tô esquecendo que sai tudo no ar aí, eu batendo aqui o adaptador. Eu tô dizendo que você tá tenso, Ademir. Você tá tenso. Olha, 1.600 likes, ainda tá faltando vocês aí com a gente, hein? Por favor, dê o like aí, ó. Né? Não custa nada, dá aquela esbarrada.
Gabigol, Ademir, mais um gol. Pouco acionado de novo, hein, Vitor? Pouco acionado. Opa, Só você que é o quer seguinte, saber quantas ações com bola do de Gabigol? duas ele marcou um. Ademir, 24 ações com bola do Gabigol. Vamos ver aqui, finalizações. Gabigol teve 5 finalizações, Ademir. Foram 2 chutes bloqueados. Teve 2. Só que é interessante que entrou na estatística até chutes que ele deu quando estava impedido, né? Porra, teve um momento, Vitor, que ele tava de meia, pô. Ele não tem essa característica, Vitor. Ó, ele não gosta de jogar ali fixo ali, Ademir. Tu sabe que ele gosta de buscar aquela zona morta ali. Ele gosta de flutuar no facão, entrar no facão em diagonal pela direita e pela esquerda, mais pela direita. Ele sai para receber a bola naquela posição que ele fica entre o lateral esquerdo e o zagueiro pela esquerda, aonde o zagueiro às vezes não sai para caçar e o lateral esquerdo não quer largar o lado do campo. Para ele receber a bola ali, cara. Ele busca uma finalização. Eu acho que hoje ele não hesitou em finalizar, que ele, né, teve 2 chutes. Ele deu uma bagaçada lá no Yuri Alberto que caiu. Para mim, ele estava dando uma calibrada, Ademir. Foram 2 escanteios batidos pelo Gabriel Menino, que atravessaram todo o campo, que caíram para ele lá do outro lado, né? E ele deu 2 tentativas de finalizações ali, chute cruzado. Tava calibrando para dar falta, né, Ademir? Me surpreendeu, né? Foi estilo branco, né, Ademir? Sentou o pé ali. E o goleirão aceitou no gol. Independente se foi falta ou não, que para mim não foi. Paciência, fazer o quê? Vai, erra para os 2 lados. Vão reclamar, com razão ou não. Mas 1-1 também, esse 1 ponto aí, os 2 times têm que ter vergonha na cara, para falar a verdade. E o Gabigol não deve estar assim, pouco ansioso, deve estar muito, para o Neymar poder entrar em campo e jogar com ele, né, Ademir? E querendo ou não. Não, a bola vai chegar redonda, né? Essas finalizações que eu citei, por exemplo, foram escanteios, não é jogada armada para ele. Começou os substitutos, Ademir Quintino. Gabriel Menino, que entrou no intervalo. Confesso para você, quando ele saiu do meio para lateral, não gostei. Mas acho que foi a melhor opção. Ele entrou melhor do que o Igor. Agora, porém, o Santos perdeu a intensidade que tinha ganho com ele no meio campo, Vitor. Cobertor de solteiro. Tu cobre a cabeça, descobre os pés e vice-versa. Eu não sei nem se foi planejado pelo Vojvoda, né? Essa alteração de depois de tirar ele do meio e colocar a lateral e colocar o Zé Rafael por ali. É uma alternativa que ele pode ter durante as partidas, mas eu prefiro ainda ver o Gabriel Menino jogar mais vezes ao lado do Arão, por exemplo. Ele é o jogador que veio para a posição. Penso que o Santos ainda está atrás de um jogador ali de volante. O jogador que foi citado por último agora, eu estranhei, tanto que eu nem quis fazer vídeo nem nada para o pessoal, que eu sempre faço no Twitter, porque o tal do Caicedo não tem característica que o Santos busca. Ele não é como era, por exemplo, o citado Loyola, o Thiago Maia, o próprio Gabriel Menino, um cara que é mais segundo volante, de mais mobilidade. Aí você está citando nos jogadores que têm perfil similar. Quando você parte com um jogador de 1,85 m, que é volante, mas sendo mais primeiro volante, que é mais de posição física, tá fugindo do perfil que, pelo menos, eu considero que o Santos precisa, né? Eu acho que já é admitido no clube que precisa. Não sei se o Gabriel Menino ia ser a contratação única, porque, pela lógica, Ademir, o Santos estava com o Vitor Hugo e estava correndo atrás do Loyola. E o Gabriel Menino veio para suprir a ausência do Vitor Hugo. Então faz sentido continuar atrás de um volante. Sim. Agora, que o Santos precisa de um atacante de velocidade, que ataca a profundidade, isso aí, gente, é uma coisa que não tem como a gente fugir, né? Não tem como fugir disso. Vamos pro próximo. Me recuso a comentar sobre o Lautaro. Aliás, eu dei uma rasgada aqui na transmissão de energia. Depois eu fiquei pensando, se o Lautaro fizer um gol, eu vou virar meme, né? Mas, Vitor, é impossível acontecer isso. Não, impossível não, mas tem um risco baixo. Inimigo do gol, inimigo do gol, inimigo do gol, inimigo do gol. Pronto, falei. Ele não tem drible curto, ele não tem drible longo, ele não apenas, finaliza. Né? Teve uma que ele dominou, Vitor, e fez o giro, eu falei, ó. Aí chutou de esquerda, de raspa a bosta, dá licença. Olha, vou ser bem franco, como eu sempre busco ser aqui nas nossas análises. Eu não acho que ele tenha jogado tão mal, sinceramente. Mas foi bem? Não. E bem é uma coisa, não ter jogado tão mal é outra. Eu só penso assim, que dentro da limitação dele, conseguiu uns escanteios. Não, porque assim, Ademir, eu não espero que ele faça nada mais do que isso, não. Fez partidas piores.
A questão é esse cara que a gente conta para entrar no jogo? É esse cara que a gente... Nosso 12º vai mudar o jogo? Vai mudar o jogo para nós? Não, não dá, gente. Sinceramente, o fato dele estar no banco... Limitado com força, Vitor. Desculpa, limitado com força. Muito limitado, muito mesmo. Tanto que quando tu vê, às vezes, ele fazendo ele tá de cabelo mais curtinho, né, Demir? Quando ele faz uma jogada que tu vê ali que, pô, ele deu um drible no cara uma hora, tu fica até na dúvida se foi ele mesmo, né? Fala, pô, será que foi ele? Fica. Eu tive essa sensação hoje, não sei se alguém que tá assistindo aí, das 3.000 pessoas que insistem em ficar com a gente aqui na QTV, muito obrigado. O Sérgio Luiz lembra que ele é o teleférico, que tinha o nome dos bairros de locais de São Vicente, né? Ele era o teleférico, é isso, Ademir? Que beleza, hein? Hoje tava... São Vicente. Tava homenageando os bairros de São Vicente e alguns próprios municipais, como o Ginásio Dondinho, os bairros Parque Bitaru, Gonzaguinha. São Vicente hoje completou 494 anos. O Gabriel tava com a camisa 494. Sim. Ademir Quintino, Zé Rafael, camisa 6, está na tela. Sinceramente, entrou 69 minutos. Você quer saber quantas ações com bola teve o Zé Rafael? Para saber se vale a pena comentar? Eu acho que o problema dele é físico, tá? Porque bola esse cara sabe jogar, mas não... Olha, eu tenho para mim que ele é um jogador que precisa de mais tempo do que os outros para pegar ritmo nessa altura da carreira. Só que será que o Santos tem esse tempo para ele nesse momento? Eu acho que vai ficar para trás, Ademir. Quando via. Tanto que assim, tá se buscando um outro jogador que no ano passado era ele, né? Era ele, o Santos jogava. Ele era, entre aspas, ou sem aspas, o camisa 8 do Santos. Apesar de jogar com a 6. Era ele. Elstrom, tá falando aqui que o prefeito de São Vicente tá pagando uma nota. Não tá, não. Em breve vocês vão saber o que foi que aconteceu. Mas não tá pagando nota nenhuma, não. Em breve. Aguarda aí o começo de fevereiro que vocês vão saber. Mas que eu falei, questões pessoais e políticas, tanto que não é coincidência, né? O presidente Marcelo Teixeira foi homenageado na Câmara e depois faz uma homenagem para São Vicente. O clube sendo usado como como é que se fala? Ferramenta política. Chegou o camisa 7, Robinho Júnior, que eu senti que o Vojvoda evitou falar na coletiva de começo, quando ele citou os substitutos. Mais uma vez, o Robinho Júnior entra mal, faz uma partida muito ruim, errou a maioria dos lances, e ainda teve uma pessoa que questionou o Vojvoda como se ele tivesse jogado muito e merecesse a titularidade. Por isso que eu acho que algumas pessoas vão para a coletiva com intenções não jornalísticas, sinceramente. Você sabe que eu tenho o maior cuidado de criticar alguém da base, né? Sempre tive, né, Vitor? Ainda mais esse porque menino, né? Não tem a maturação que um veterano tem, não tem o lastro que o veterano tem. Mas ele já tá com bastante jogos no profissional, Vitor. Não posso me furtar aqui a me abster. Ele errou todas as tomadas de decisões hoje, Vitor. Errou todas, Vitor. Tem qualidade? Tem. Mas hoje errou todas, eu tenho que falar a verdade. E outra coisa, né, Demir? Esquece de quem ele é filho e etc. Esquece o carinho que se tem. Queimaram, a verdade, eu não queria falar, mas vou falar. Queimaram os processos com esse menino, cara. Tudo bem. Tinha que estar no processo de maturação ainda, gente. Eu quero dizer o seguinte, Ademir. O Patati e alguns outros jogadores de posição similar ou igual, quando jogaram, não foram tratados da mesma forma quando tiveram desempenho igual. Então eu acho que é justo dizer... Mas a torcida ficava pedindo o Patati? Ademir, eu vou repetir o que eu falei. Para mim, ele não deveria estar à frente do Matheus Xavier, porque nem para o Sub-20 ele estava. Queimaram etapas com ele. Só que, por exemplo, ele entrar, o Lautaro entrar e o Matheus Xavier não... Ademir, o Matheus Xavier acabou de fazer uma copinha, ele tá no embalo. Isso faz parte do processo de botar um moleque assim. Tu cita até o exemplo dos nossos adversários, os co-irmão, que o moleque fez gol na copinha e foi jogar no domingo, foi jogar no jogo seguinte, sei lá, se era dia de semana. Foi o jogo seguinte, no domingo, contra o Juventude na Vila. Bem, eu não sei também se o staff do jogador também negou, não tenho informação, que ele deveria ter jogado a copinha, assim como o Sherman foi humilde em aceitar jogar e jogar no Sub-20, porque para mim o Robinho não está preparado para o que se espera dele. Por enquanto, expectativa, Vitor. Por enquanto, expectativa. Só.
Eu acho muito pesado que se espera que esse menino entregue e vai ter um momento que toda essa expectativa pode se voltar contra ele. Eu penso que esse é um atleta que deveria ser tratado de uma outra forma, ter uma mudança de rota nesse planejamento de carreira. Ademir, não é porque a gente considera que ele é melhor do que o Lautaro, que ele é melhor do que o Cabadeiro, que ele deve jogar. Eu acho que são coisas diferentes uma da outra. Totalmente diferente. Até porque tem o Matheus Xavier, para mim, que hoje tem condição de aguentar mais um tranco. Eu acho até que em alguns momentos ele dá uma enfeitada no Pavão, Ademir. Que tem um passe que ele errou, porque ele quis fazer um negócio de puxar a bola para um lado e bater com o lado de fora, exato, assim. Exato. Se ele dá de maneira mais simples aquele passe, ele acertava. Então, precisa ser conversado, essa empolgação de estar do lado do Neymar e tal, esse negócio tudo que tem. Porque hoje as redes sociais é um mundo de ilusão. Total. Eu que tenho 45 anos, o Ademir já vai fazer 53, eu vou fazer 46 também próximo ao Ademir, nós somos próximos de data. A gente vai atingindo uma maturidade na vida de perceber e entender algumas coisas. Eu sei que os mais jovens não adianta a gente falar, só vai perceber quando ficar mais velho, porque a gente passou por esse processo. As redes sociais criam um mundo de ilusão, onde as pessoas acham que o que acontece ali é o que é importante, e esse menino nas redes sociais, assim como outros jovens, ele se torna um fenômeno de rede social só na expectativa, entendeu, Ademir? Sem ter feito ainda. Eu acho que isso é muito perigoso, cara. Muito perigoso. Tem potencial, mas a gente tem que ter muita calma. A verdade é essa. Miguelito entrou bem. Segundo jogo seguido, Vitor. Ele já tinha ido bem, na minha opinião, contra o Guarani. Hoje ele entrou melhor ainda, Vitor. Foi muito mais participativo do que o Robson Júnior, por exemplo. E deu a profundidade que ele não tem. Ademir, ele é um cara que ele não joga no Santos, mas ele vai para a seleção boliviana. Ele não joga no Santos, foi emprestado para o América. Para mim, teve gente que falou que ele não foi bem no América, não assistiu. Porque, inclusive, o América fazia a bola chegar nele para ver se ele resolvia. Era ele que meio que partia para cima em muitos jogos que eu assisti. Acho que ele voltou, tá jogando melhor, tá mais assim, como é que eu posso te dizer? Tá mais firme até na tomada de decisão, já pega a bola mais decidida. O Vojvoda tá gostando, ele tá na frente, por exemplo, do Bilal e de outros atletas. É um cara até para começar, ele compara com o Roleze, viu, Ademir? Quando ele citou meio que uma comparação citando a questão, ele com o Roleze, então eu acho que ele tá mais fortalecido. Ele forte fisicamente também, viu, Vitor? Fisicamente também tá mais forte. Não, e eu acho que, Ademir, ele tem que ter mais minutos, cara. Viu que foi bem? Dá mais minutos para ele. Dá um tempo para ele. Dos caras do banco, Vitor, achei que ele foi o melhor. Sem dúvida. Sem dúvida. E aí chegou a vez do treineiro, que eu já vou começar dizendo que eu não acho que tenham que mandar embora o treinador. Também acho que não, hein? Independente de ficar citando o nome de treinadores que estão desempregados, a gente até brinca de que o Cuca tá ligando para os caras no intervalo. Tudo no tom de brincadeira, porque para mim, se for para escolher um problema único, como a gente tem como tradição, né? Vamos malhar o Judas, não tem essas tradições aí, né? Vamos escolher um para tá escolhendo o cara errado. Agora ele não se ajuda também. O meio campo esvaziado, demorou para fazer a leitura de jogo. Mas eu acho que ele é o menor dos problemas, tá? O Santos está em 8º lugar, Ademir, no Campeonato Paulista. Com o elenco que ele tem na mão, não dá para fazer muita coisa não, hein, gente. O Santos está em 8º lugar no Campeonato Paulista. E é claro que tem como parâmetro a gente citar que o São Paulo está abaixo, que o Mirassol está abaixo. 2 times que estiveram à frente do Santos ao terminar a temporada, certo? Mas que se dane os outros. Não, gente, só serve de parâmetro. Até porque, ao mesmo tempo, o líder do campeonato é o Red Bull Bragantino, que não estava bem ano passado. Mas eu acho que ele ainda não entendeu o que é o Santos, Vitor. Eu acho que ele não entendeu ainda. A coletiva, ele cita muito sobre isso, Ademir, que ele gosta dessa pressão. Acho até que essa coletiva é interessante, alguns pontos, quem não assistiu, assistir, porque ele fala algumas coisas que eu considero que são interessantes, não vou esmiuçar as coisas tudo que ele falou aqui. É claro que uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática, mas volto a dizer, não acho que trocar ele resolve o problema. São 22 jogos. O Santos, assim, até para cobrar ele mais, Ademir, traz o volante, traz o atacante de profundidade, Neymar em campo, porra, ele foi mal. 2, 3 jogos, 4 jogos, aí tu fala, não, peraí, agora tá todo mundo aí, contrataram os caras. Dá para fazer melhor do que isso com esses caras que estão aí? Dá. Eu acho que a questão de usar 2 zagueiros lentos e 2 volantes lentos, ele podia mudar.
Ele tem jogadores no grupo para poder mudar isso. Hoje o Tassiano sem função, Vitor. Tassiano sem função. Você passa muito por ele. Tem pelo menos experimentado, Emir. Tá dando errado a zaga seguidamente. Jogos seguidos dando mal. Não tá indo bem a zaga, ele não troca. Por que ele não botou o Alex? O Zé Ivaldo foi mal no primeiro tempo. Mais um tempo. Por que ele não troca e pôs o outro zagueiro? Como é que tu vai saber se o Alex Duarte vai jogar se ele não ir em campo, Ademir? Se ele vai atender a necessidade do clube? Vai atrás de um outro zagueiro sem nem jogar o Alex Duarte? Meu Deus. É o que vai acabar acontecendo, cara, por força da opinião pública, porque tu sabe que eles são assim. A inocência da gestão do Santos é essa. Eles acham que a opinião pública se mede apenas pelas redes sociais e não pelas convicções de quem tá fazendo o trabalho técnico, vendo que, ó, isso aqui não tá dando certo. Absurdo.